Paz, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre as leis da natureza. Quero falar um assunto abrangente para conhecimento dos irmãos e quero levantar o nome de Deus nesse vídeo. Aleluias. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam porque as características delas são eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegar, por exemplo, a gravidade. Eu e você não conseguimos assegurar ela. Porque elas são transcendentes. E todas as características que nós encontramos na natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis alguma das suas características. Olha o que o Criador, por exemplo, fez. Vamos analisar a natureza de uma forma geral. O tempo ele se divide em três: passado, presente e futuro. E o espaço se divide em largura, altura e profundidade. E a base da matéria de um átomo são os prótons, nêutrons e elétrons. E a base dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons está em 3/4 em cada um deles o estado básico da matéria: sólido, líquido e gasoso. O próprio homem, Deus, tem corpo, alma e espírito. Até quem estuda música tem que ter a melodia, a harmonia e o ritmo. Em todo lugar aparece a divisão em três. Aonde vem essa ideia de três em perfeita combinação? Isso é tão fascinante porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação, e a criação em três em um, assim como ele é. Hoje a ciência prova que o homem foi feito de um pequeno átomo do solo, porque são quase 60 átomos de tipos diferentes de elementos químicos que nós temos no nosso corpo, são encontrados no solo. Coisa que a Bíblia fala há muito tempo, que Adão foi criado do pó da terra, a pequena partícula do solo. A Bíblia faz afirmações científicas, todas elas estão corretas. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 26 e verso 7, que diz assim: ele estende o norte sobre um vácuo e prende a terra sobre o nada. As ciências e os seus especialistas em várias áreas descobriram no finalzinho da década de 90 e no começo dos anos 2000 um vazio no nosso norte sideral, um espaço vazio de mais de 1 bilhão de anos-luz, que segundo a teoria do Big Bang não era para existir isso. Pobre e miserável homem. Temos vários cientistas e filósofos famosos durante a história, tipo Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Stephen Hawking, Max Planck, Isaac Newton. Todos eles se dedicaram de maneira em estudar e profunda essas coisas, para chegar numa conclusão que isso tudo é obra do acaso. E insinto suas teorias vazias, negando para si mesmo que é uma força maior criadora. Mas no fundo, se você parar para pensar, toda proposta, seja ela científica ou filosófica, por trás eles tentam procurar responder a seguinte frase: se Deus é verdade, se o que ele fala é verdadeiro ou não, porque eles nunca foram tocados pelo Espírito Santo. Bom, mas se nós partimos do princípio, se Deus fez ou não, teríamos que criar a nossa própria cosmovisão. Como as coisas teriam começado, como elas chegaram até aqui. Portanto, acreditar literalmente na Bíblia é a maior resposta. Para quem crer e glorifica esse Deus, em que na era em que o homem queria ser Deus, com sua astrologia, ciência, filosofia, tecnologia, seja ela qual for, não conseguiram, pois esqueceram que existe o tempo, e o tempo levou consigo o seu vigor e levou até o cemitério. Mas Deus, que na era queria se diminuir para ser homem, para ser um propósito maior, ele se fez carne e retornou em glória, onde aqueles que nele crer receberão um corpo glorificado junto a ele, e com um poder que sairá da atmosfera da terra, entrará no cosmos, onde não tem ar, onde só os santos poderão viver, cujo corpo sai do átrio, que é a terra, e passa pelo lugar santo, que tem autoridade para entrar na eternidade. Onde hoje eles cogitam os planetas, para nós vamos ter o livre acesso. Então, a nossa fé no invisível, amanhã vai ser realidade. Eu deixo essas palavras, meus queridos. Abraço.
Paz seja convosco.